Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar o que é uma sentença matemática, vamos falar sobre a negação de uma sentença, sobre conectivos e ou, condicional se então e o bicondicional seria o se e somente se. Esse conteúdo que a gente vai falar na aula de hoje, ele está na página, está entre as páginas, né? Vou botar assim, páginas, começa na página 12, vai até a página 18, se eu não me engano. Na forma como eu vou trazer para vocês, é um pouquinho diferente do que tem no livro. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Páginas. Pronto. O conteúdo está nessas páginas aqui. No livro ele traz para a gente de uma forma um pouquinho diferente do que eu estou acostumado a trabalhar. Então, para quem não tem noção nenhuma de lógica matemática, ou no âmbito mais alto, né, a parte lógica filosófica, nem precisa filosofar tanto. Matemática mesmo. O livro Fundamentos da Matemática Elementar, Fundamentos da Matemática Elementar, volume 1. Começa com um pouquinho de lógica a nível de ensino médio. Então, para quem não estudou lógica a nível de ensino médio, essa aqui é uma boa referência, uma boa leitura. Só o capítulo 1. Dá uma lidazinha no capítulo 1 antes de acompanhar essa aula, se você não tem noção nenhuma de lógica matemática, certo? Dá uma lidazinha que vai lhe ajudar bastante. Por quê? Porque o livro ele traz de uma forma um pouquinho diferente, certo? Ele não traz a definição de uma proposição matemática, né? No caso, a definição de uma proposição como o Fundamentos da Matemática traz, e a partir daí construindo a lógica matemática. Nesse primeiro momento, o livro ele faz mais uma preparação para apresentar teoremas matemáticos, e eu fiz foi um meio termo das duas coisas. Então, eu não segui a mesma sequência do livro, eu segui uma sequência mais parecida com a do Fundamentos, porém eu usei toda a linguagem que tem no livro. Eu tentei me controlar aqui para não ser tão técnico. Eu entendi a intenção do autor, achei bem bacana, vale a pena, mas é um pouquinho difícil quando a gente não tem tanto domínio de lógica matemática, certo? Essa abordagem que o autor faz, ela é muito interessante para um segundo contato. Eu, que já tenho um pouquinho de experiência com o primeiro semestre de matemática discreta, no curso de licenciatura em matemática, eu já tenho ciência que nem todo mundo tem uma habilidade assim com lógica tão grande. Tem uma galera que já estudou, tem uma galera que já tem uma noção, mas já tem alguns alunos que vai ter o primeiro contato na disciplina. Então, vai conseguir acompanhar o vídeo sem muito problema. Ainda assim, eu recomendo que você dê uma lidazinha no Fundamentos da Matemática Elementar. Lá nesse livro, Fundamentos da Matemática Elementar, volume 1, só o primeiro capítulo mesmo de lógica. Ele é muito técnico, pode parecer um pouquinho complicado, mas uma primeira leitura, só uma primeira leitura mesmo, já é suficiente para você seguir mais confortável com a proposta que eu estou trazendo para esse vídeo. Tudo bem? Caso você já tenha familiaridade, não precisa pegar os fundamentos, pode acompanhar o vídeo numa boa. Se você realmente for acompanhando o vídeo e estiver sentindo dificuldade, pausa, procura esse livro lá na nossa biblioteca virtual, acredito que tenha, certo? Tenta encontrar esse material, ou então algum outro material, mais a nível de ensino médio. Dá uma primeira lida rapidinho e depois volta para o vídeo, que vai ficar bem mais fácil de entender. Tudo bem? Lembrando que esse vídeo é de uso exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor. Não compartilhe esse vídeo com nenhum outro aluno, mesmo que seja aluno do IFCE. Lembrando também que eu estou gravando esse vídeo da minha casa, eu não estou em estúdio profissional. Então podem ter alguns ruídos aí no fundo que podem deixar a nossa gravação um pouquinho estranha. Eu vou tentar remover os ruídos, um colega meu me deu umas dicas, certo, de edição de vídeo. Então, deixa eu curtir lá no YouTube para saber se deu certo, ou então dá um dislike só para eu saber se não ficou bom, certo? Não tem problema nenhum, pode dar dislike se precisar, certo? É só para eu ter uma noção se vocês gostaram mesmo da edição, se vai ficar bom, ou se vocês preferiram como era antes, se o primeiro vídeo ficou melhor do que esse que eu estou trazendo para vocês. Tudo bem? Então lá no Mix eu digo que foi o que eu fiz no primeiro e no segundo vídeo de diferente. Tudo bem? Então boa aula para vocês, um bom vídeo e bons estudos.
Pessoal, aula passada nós falamos sobre teoremas e o meu objetivo para a próxima semana vai ser demonstração de teoremas. Então, para isso eu vou preparar um pouco a gente com alguns termos lógicos matemáticos que aparecem, certo? Um dos termos que não é apresentado no livro, mas eu vou trazer para facilitar um pouco a explicação, é o conceito de sentença matemática. Então, alguns livros podem chamar de proposição. A gente não está adotando essa nomenclatura, mas a gente vai adotar o nome de sentença matemática. O que vai ser uma sentença matemática para a gente? Uma sentença matemática é uma oração declarativa que pode ser verdadeira ou é falsa. É bom deixar claro aqui algumas observações com relação à sentença matemática. Ela é uma oração, então tem que ter sujeito e predicado, tem um verbozinho lá. Ela é declarativa, ou seja, ela vai ser uma afirmação ou uma negação. Não pode ser uma pergunta, não pode ser uma interrogação e não pode ser uma exclamação, certo? Então, uma oração declarativa, a gente vai ter essas características. E ela também vai ter, ou essa sentença matemática ela será uma sentença verdadeira, ou essa sentença matemática será uma sentença falsa. A sentença pode ser uma das duas coisas, ou ela é verdadeira ou ela é falsa, não podendo ter uma terceira situação possível. Tudo bem? Então, sentenças matemáticas, o que a gente vai trabalhar, tem essas características. São orações declarativas e elas podem ser ou verdadeiras ou falsas. Guarda isso, certo? Alguns exemplos assim elementares para a gente com relação às sentenças matemáticas. 3 mais 5 é igual a 8. Então, 4 vezes 7 é igual a 30. Repare que aqui eu estou usando símbolos matemáticos, mas se eu fosse escrever o que é que está escrito aí, nós teríamos 3 adicionado ou mais, né? Adicionado. Vou botar o mais mesmo, porque o espaço está curtinho. 3, assim, acho que fica um pouquinho melhor. 3 mais 5 é igual a 8. Então, repare que essa sentença ela tem as características que nós falamos anteriormente. Então, por ela ter um verbo, ela tem sujeito e predicado. Ela é declarativa, ou seja, não é nenhuma interrogação, né? Não é uma pergunta. E não é uma frase exclamativa. Essa daqui é uma afirmação do tipo verdadeira, né? Essa daqui é uma sentença matemática verdadeira. Então, 3 mais 5 realmente é igual a 8. Ela é verdadeira. Agora, a sentença de baixo, nós temos 4 vezes 7. Eu não vou escrever, fica aí para vocês fazerem, certo? 4 vezes 7 é igual a 30. Também nós temos aí uma sentença matemática. E, nesse caso, ela é uma sentença falsa, né? Então, em cima nós temos uma sentença verdadeira. E embaixo nós temos uma sentença falsa. Opa, eu ia botar um Vzinho de velho. Não, é falsa. Contra-exemplos. O que seriam contra-exemplos? São algumas situações que nós não temos uma sentença matemática. No caso, se eu tivesse algo do tipo 2x mais 3 é igual a 10. Repare que aqui nós não temos como classificar se essa expressão que eu escrevi ela é verdadeira ou é falsa, por conta do valor do x. O x aí está funcionando como uma variável. Então, uma equação, quando ela é apresentada, ela não é uma sentença matemática, porque ela não vai ter um valor como verdadeiro ou falso. Né? A gente não tem como classificar, não tem uma classificação como sendo verdadeiro ou falso. Tudo bem? Então, essa é uma situação de contra-exemplo que nós temos em sentenças matemáticas. Guarde esses conceitos, tá? Quem está anotando, quem está copiando, pausar o vídeo, anota aí, que eu vou usar ele para me ajudar um pouquinho a explicar os conteúdos que tem no livro, certo? Eu acho que essa aqui vai ser uma outra abordagem. Qualquer coisa você pode fazer a leitura do livro, não traz esse termo de sentença matemática, então vai ser aí uma outra forma de explicar o que é apresentado no nosso conteúdo. Tudo bem? Vamos para a próxima parte.
Depois que nós falamos sobre sentença matemática, agora nós vamos falar sobre como construir ou como entender a negativa de uma sentença matemática. Um detalhe importante é que a negativa de uma sentença matemática também vai ser uma sentença matemática. E outra coisa importante é que se uma sentença matemática ela for classificada como verdadeira, a sua negativa vai ser classificada como uma sentença falsa. E se uma sentença matemática for falsa, a sua negativa vai ser classificada como uma sentença verdadeira. Então, para formalizar isso, como é que a gente vai fazer? Escrever o seguinte: seja a sentença A. Repare que eu estou representando uma sentença matemática pela letra A maiúscula. Então, a negativa de A, ou seja, a negativa dessa sentença, essa negativa vai ser falsa quando a própria sentença A for verdadeira e a negativa de A, ela será verdadeira quando a sentença A for falsa. Então, tendo isso em mente, a gente pode, dado uma sentença matemática, a gente pode construir a sua negativa. Como é que nós podemos construir uma negativa? Para a gente ter alguma noção. Se eu tenho o exemplo 3 mais 4 é igual a 7. Essa é uma sentença matemática, ela é uma sentença verdadeira. A sua negativa tem símbolos que podem ser colocados em sentenças matemáticas que tornam a sentença, que nos ajuda a construir a sentença negativa dela, certo? Então, 3 mais 4 igual a 7. A sua negativa será 3 mais 4 é diferente de 7. Posso fazer dessa forma. Se eu tenho, por exemplo, 2 pertence ao conjunto dos números naturais, é uma sentença verdadeira. A sua negativa, 2 não pertence ao conjunto dos números naturais. Esse natural primeiro ficou tão feioso. Pronto, ficou um pouquinho melhor. Ainda está meio feio, mas ficou um pouquinho melhor. Então, aqui nós temos exemplos de sentenças verdadeiras que eu posso construir a sua negativa. E a sua negativa vai ser uma sentença falsa. Nós também podemos construir sentenças matemáticas falsas. Por exemplo, 4 é maior que 7. Isso é uma sentença falsa. 4 é maior que, repare que o símbolo é maior que, então, essa aqui é uma sentença falsa. 4 não é maior que 7. Como seria a sua negativa? Aqui é bom tomar cuidado, certo? Com relação à ordem, né? Nós podemos ter um número maior que outro, nós podemos ter um número menor que outro, e os dois números poderiam ser iguais. Então, quando a gente compara dois números, a gente tem essa situação. Ou um é maior que o outro, ou um é menor, ou os dois são iguais. Nesse caso, se eu estou afirmando que 4 é maior que 7, repare, é uma afirmação falsa, mas eu estou afirmando na sentença matemática, lá embaixo, que 4 é maior que 7. A sua negativa, 4 não é maior que 7. 4 não ser maior que 7, ele pode ser menor que 7 ou ele pode ser igual a 7. Então, aqui é um equívoco que algumas pessoas cometem de pensar que a negativa de 4 é maior que 7, pensar que seria 4 é menor que 7. Não é assim que se faz a negativa de um símbolo como o maior que. Vai ser 4 é menor ou igual a 7. Essa é a negativa. Só para deixar claro, para não gerar dúvidas, nós temos sentenças verdadeiras. E essa última sentença que eu coloquei é uma sentença matemática classificada como falsa, viu? Já as suas negativas, a negativa das sentenças verdadeiras são sentenças falsas. E a última sentença, 4 é menor ou igual a 7, ela vai ser uma sentença verdadeira. Se ficou alguma dúvida por que 4 é menor ou igual a 7, até o final da aula essa dúvida vai ser esclarecida, certo? Então, a ideia da construção de sentenças negativas a uma sentença dada tem que ser bem cuidadosa, de modo que utilize os símbolos matemáticos corretos. Quando a sentença não é uma sentença matemática, às vezes tem alguns professores que começam a trabalhar
com sentenças mais abrangentes, sem entrar muito no âmbito da matemática da coisa, inserir a partícula negativa já resolve o problema. Mas em sentenças matemáticas, né, não é só colocar não é, né, às vezes não é só isso. Tem símbolos apropriados para construir a negativa. Então a gente deve ficar um pouquinho mais atento com relação a essas negativas, tudo bem? Quem quiser copiar, dá uma pausa aí e vamos para a próxima parte do nosso conteúdo. Algumas sentenças matemáticas podem parecer muito complexas para a gente entender. Um exemplo disso, não sei se vocês já estão vendo na disciplina de cálculo 1, é a definição de limite. Ela trabalha com algumas sentenças matemáticas e se você vê a definição mesmo, essa definição acaba sendo muito longa, porque não só por conta da sentença matemática complexa que vai aparecer, mas na verdade vai aparecer várias sentenças lá dentro. Então, o que acontece é que aparecem sentenças compostas por outras sentenças. Nós podemos pegar uma sentença matemática e com ela nós podemos compor outras sentenças. Essas sentenças compostas, elas são compostas usando conectivos que nós vamos trabalhar, né, no nosso livro tem apresentando eles nas páginas 15 e 16. Então, é interessante a gente ter uma noção de que essas sentenças matemáticas podem ser trabalhadas de forma mais simples. Se você pegar uma sentença muito complicada, veja, tente identificar se ela é formada por sentenças mais simples ligadas por meio de conectivos. São vários conectivos que existem, o livro traz 2 inicialmente, e outros conectivos são apresentados, se não me falha a memória, como exercício. Então, nessa videoaula eu vou trazer somente o que tem no material do livro. No nosso encontro Meets, eu trago mais alguns para a gente resolver também como exercício, tudo bem? Vamos ver quais são os conectivos que são apresentados para a gente no nosso material. Alguns conectivos que o livro traz para a gente, na verdade, os conectivos que ele traz são o conectivo I e o conectivo OU, para sentenças matemáticas. Esse conectivo I, ele é muito parecido o uso dele na matemática com o nosso uso do dia a dia. Então, para muita gente não vai ter muita complicação ele. Já o conectivo OU, ele é um pouco mais delicado. O conectivo OU, na matemática, ele tem uma interpretação um pouco mais diferente do que o que a gente usa no nosso dia a dia. Então, fiquem atentos quando a gente for trabalhar com esse conectivo. O conectivo I ele é mais tranquilo. Deixa eu botar um exemplo aqui, para a gente não ficar trabalhando com letras A e B para representar nossas sentenças. Se eu pegar aqui, por exemplo, a sentença 12 é par e 3 divide 12. Ou então pegar aqui uma outra sentença, botar até uma barrinha aqui para separar, pronto. Aqui uma outra sentença. Botar aqui item A, item B. Vou botar aqui 2 é maior que 0 e menos 2 é maior que 0. Então eu escrevi aqui duas sentenças matemáticas. Só que a gente pode interpretar essas duas sentenças matemáticas como sendo, na verdade, sentenças compostas por outras sentenças. Vamos uma por uma. Olha para a sentença do item A. Nesse item A, nós temos 12 é par e 3 divide 12. Esse I está conectando, a gente pode ter essa visão de que o I está conectando duas outras sentenças. 12 é par, pronto, aí seria uma sentença matemática, e a outra sentença seria 3 divide 12. Então nós temos esse I conectando e formando assim uma sentença um pouco mais elaborada, certo? Vale a pena comentar também que nós podemos classificar essa sentença em verdadeira ou falsa com base nas sentenças que compõem essa sentença composta. Então, para analisar se a sentença 12 é par e 3 divide 12, se ela é verdadeira ou é falsa, é interessante que a gente possa verificar de uma por uma as sentenças que compõem ela. 12 é par. Só essa sentença aqui é verdadeira. Nós sabemos que o 12 realmente é par. E 3 divide 12, a gente também sabe que é uma sentença verdadeira. Então, se eu monto uma sentença onde eu digo 12 é par e 3 divide 12, então tudo isso que eu montei, formado por situações verdadeiras,
vai me dar uma sentença verdadeira. Agora, se a gente observar o item B, onde eu monto a sentença 2 é maior que zero e menos 2 é maior que zero. Novamente, nós temos uma sentença composta pelo conectivo I, e para classificar essa sentença, a gente pode analisar parte a parte, mas olha só como a nossa própria língua portuguesa ela já ajuda, né, quando a gente fala normalmente. Se eu falar para você, 2 é maior que zero e menos 2 é maior do que zero, você me diria que a sentença é verdadeira ou é falsa? Eu acredito que você vai me responder que ela é falsa, porque esse I ele dá a impressão de que a gente tem que ter as duas sentenças ocorrendo ao mesmo tempo. Então, para que tudo isso que eu esteja falando seja verdadeiro, eu tenho que ter partes verdadeiras na sentença. No momento que eu falar para você 2 é maior do que zero e menos 2 é maior do que zero, você já se assusta. Opa, peraí. Menos 2 não é maior do que zero. Então, cuidado com essa fala, professor. É realmente isso. Se nós formos ver toda a classificação dessa sentença completa, basta a gente analisar de uma por uma. Aqui nós temos 2 é maior do que zero. É uma sentença verdadeira. E menos 2 maior do que zero, essa é uma sentença falsa. Intuitivamente, a gente já fica realmente levado a entender que essa sentença toda, montada dessa forma, ela vai ser verdadeira quando ambas forem verdadeiras ao mesmo tempo. Se tiver uma delas que for falsa, a gente já tem logo a noção de que tudo isso será uma sentença falsa. Toda a sentença composta por meio desse conectivo I, ele vai ser uma sentença falsa quando uma delas for falsa. Interessante isso, né? Bem natural. Deixa eu comentar agora sobre o conectivo OU. Já o conectivo OU, no dia a dia, ele dá uma conotação meio que de você tem que escolher um dos casos ou outro, mas na matemática é um pouco diferente. Um dos exemplos que o livro traz, que eu achei bem interessante, eu vou trazer aqui com outras palavras, é tipo você for sair para lanchar fora de casa. Aí você vai acompanhado e você pergunta para a pessoa que está com você o que é que ela quer lanchar. Aí a pessoa responde, eu posso lanchar sanduíche ou sorvete. Intuitivamente, você vai pensar que essa pessoa vai querer comer ou apenas o sanduíche ou apenas o sorvete. Não passa pela sua cabeça de imediato que a pessoa pode querer os dois. Então, o ou, no dia a dia, dá aquela situação, dá aquela ideia de ser ou um caso ou outro. Já na matemática, pode ser um caso, pode ser o outro caso, ou os dois ao mesmo tempo. Então, o ou da matemática, ele tem essa conotação de que pode ser qualquer uma das duas sentenças sendo verdadeira. No caso, se eu fosse fazer algum exemplo, vou pegar os exemplos anteriores mudando apenas o conectivo. Exemplo da letra C. 12 é par ou 3 divide 12. E vou fazer aqui um exemplo para ser o meu item D. 2 é maior que zero ou menos 2 é maior do que zero. Então, quando eu penso no ou, eu penso em que pelo menos um deles precisaria ser verdadeiro para que toda essa sentença composta seja verdadeira. No caso, a sentença composta, vamos começar pelo item D. Olha o que acontece no item D. A minha sentença que eu apresento inicialmente é 2 é maior do que zero ou menos 2 é maior do que zero. Se eu for quebrar ela em sentenças menores, lembrando que o ou ele é um conectivo de sentenças, nós vamos ter o 2 é maior do que zero, que a gente já viu anteriormente, que é uma sentença verdadeira, e nós temos aqui menos 2 é maior que zero, que nós sabemos que é uma sentença falsa. Se eu afirmar para você 2 é maior do que zero ou menos 2 é maior do que zero, você vai pensar, é verdade. Ou 2 é maior do que zero ou menos 2 é maior do que zero. Cuidado, tire essa ideia de que ou 2 é maior do que zero ou menos 2 é maior do que zero. Não tem esse primeiro ou não. Na matemática, eu estou falando apenas um ou. Então, para que tudo isso seja verdadeiro, bastaria que pelo menos um deles seja verdadeiro. Olha na situação do item C. 12 é par ou 3 divide 12. Então, a gente sabe que as situações aqui, essa sentença
composta, ela traz duas outras sentenças menores que a gente analisou. 12 é par e 3 divide 12. Ambas nós sabemos que são verdadeiras. Elas estão conectadas pelo mesmo conectivo ou. Então, mesmo sendo as duas verdadeiras ao mesmo tempo, toda essa sentença composta vai ser verdadeira também. Tem até uma piada que a gente costuma contar com relação a essa situação, que no dia a dia, as pessoas que levam o ou sem pensar na parte matemática dele, pode usar ele de uma forma bem diferente que nós matemáticos. A piada, deixa eu contar para não sei se vai ter graça contar a piada no vídeo, mas vamos ver se dá certo. A professora de matemática da escola engravidou e já chegou na escola já com a barriga um pouco maior. Um outro professor desatento, que não sabia que ela estava grávida, chega para ela e pergunta: professora, é menino ou menina? Aí ela responde: sim. Entendem o que é que isso significa? Na gente, no coloquialismo, quando a gente pergunta é menino ou menina, a gente está querendo que a pessoa faça uma escolha. Saber se a criança que vai nascer ou vai ser do sexo masculino ou vai ser do sexo feminino. Então ela vai escolher uma dessas respostas. Não é escolher o sexo, é escolher a resposta para poder dar. No pensamento matemático, quando ela pergunta é menino ou menina, a professora de matemática vai pensar: realmente, o que vai nascer vai ser menino ou vai ser menina. Uma das duas coisas vai sair. Então, o que ela perguntou, sim, é verdade. É menino ou menina. Um dos dois vai sair. Piada já é sem graça quando a gente explica, ainda gravado, não sei se vocês entenderam. Mas eu sempre uso ela para me lembrar do quão diferente é o termo ou na matemática e o termo ou do nosso dia a dia. Eu vou escrever aqui um bisuzinho, um resumozinho, para a gente conseguir entender quando é que essas sentenças compostas vão ser verdadeiras ou falsas, com base nas sentenças que compõem elas. Deixa eu fazer aqui um resumozinho para vocês. Volto já já. Aqui está um pequeno resumo do que a gente comentou agora há pouco com relação a esses dois conectivos, certo? Então, antes de eu preencher, deixa eu lembrar vocês. Uma sentença composta pelo conectivo e, ela vai ser verdadeira quando as duas sentenças que compõem forem verdadeiras. Já uma sentença composta pelo conectivo ou, ela vai ser falsa somente quando as duas forem falsas. Foi o que a gente viu agora há pouco. Se pelo menos uma delas for verdadeira, quando eu conectar com o ou, toda a sentença composta vai ser verdadeira. Então, para a gente guardar esse resumozinho para a gente, vai ficar como? Uma sentença composta por duas outras sentenças conectadas pelo i, eu vou começar aqui pelo conectivo i, será verdadeira quando ambas, não esqueça, tem que ser ambas, as duas sentenças forem verdadeiras. Ou seja, se a gente tiver pelo menos uma delas falsa, a sentença composta pelo conectivo i também vai ser falsa. Então, essa sentença composta será falsa se pelo menos uma, ou seja, basta uma delas, sentenças que compõem, for falsa. Já com o conectivo ou, tem aquele detalhe que a gente comentou da interpretação dele na matemática ser um pouquinho diferente da nossa interpretação do dia a dia. Então, uma sentença composta por duas outras sentenças conectadas pelo conectivo ou, essa sentença será falsa somente quando ambas as sentenças que compõem forem falsas. Ou seja, se pelo menos uma delas for verdadeira, já é suficiente para o conectivo. Quando eu pegar uma sentença composta pelo conectivo ou, eu ter aí uma sentença composta também sendo verdadeira. Até mesmo as duas sendo verdadeiras ao mesmo tempo, as duas sentenças. Então guardem isso, ela só vai ser falsa se ambas forem falsas ao mesmo tempo, né? Se forem ambas falsas. Então ela será verdadeira se pelo menos uma das sentenças que compõem for verdadeira. Então, esses conectivos, para ser usados na criação de sentenças compostas, eles seguem essa regra matemática. Fiquem atentos, por favor, porque isso será muito útil para a gente, certo? Além desses conectivos, a gente também tem outros termos que a gente usa bastante,
que eu vou apresentar para vocês. A gente pode trabalhar eles como sendo condicionais para... já vai além de sentenças matemáticas. Aí a gente já vai trabalhar um pouco mais aprofundado no que seriam os nossos teoremas matemáticos, certo? Deixa eu apresentar para vocês. Quem quiser copiar, dá uma pausazinha aí no vídeo, copia e vamos para a próxima parte. Uma expressão muito comum quando a gente lê textos matemáticos, principalmente teoremas, é a expressão se então. Aqui é a expressão se então, e ela traz uma ideia bem interessante quando a gente pensa direitinho nessa expressão. Ela traz uma ideia condicional, certo? E antes da gente pensar na parte matemática desse condicional, pensa um pouquinho mais quando a gente puxa para o dia a dia, certo? A ideia desse condicional, dessa situação, dessa expressão, se alguma coisa, então alguma coisa, é mais ou menos a seguinte. Imagina que um certo político fala a seguinte frase: se eu for eleito, então a corrupção acaba. Eu quero que fique atento que a nossa expressão ela inicia com o se, no meio da expressão ela vai ter o então, e aqui no meio nós vamos ter as nossas expressões que vão estar praticamente conectadas, né, por esse se então. Agora, a minha curiosidade é a seguinte: quando é que eu posso afirmar que esse candidato mentiu ao falar essa frase? Se ele for reeleito e a corrupção realmente acabar, é porque o que ele falou foi uma verdade. Concordam comigo? Já se ele for eleito e a corrupção não acabar, aí é o momento em que ele mente. A gente pode afirmar com certeza que ele mentiu. Pensa agora no caso dele não ser eleito. Se ele não for eleito, e mesmo assim a corrupção acabar, concordam com a gente? Concordam comigo que ele não mentiu? Ele não mentiu. Ele disse que se ele for eleito, a corrupção iria acabar. Mas ele não sendo eleito, e por alguns outros políticos aconteceu da corrupção acabar, o que ele falou também não foi mentira, né? Ainda correu. E a quarta e única situação possível é se ele não for eleito e a corrupção não acabar. Novamente, nesse momento, ele não mentiu, certo? A gente não pode afirmar que ele mentiu caso ele não seja eleito e a corrupção não acabar. Porque ele só dá uma segurança para a gente com relação à corrupção acabar se ele for eleito. Consegue entender essa ideia? Caso ele não seja eleito, nenhuma garantia nós temos. Então, quando eu pergunto quando é que a gente tem certeza que ele mentiu, eu estou querendo saber em que situação ou situações nós vamos ter uma expressão como essa, formada pelo se então, ela sendo classificada como expressão falsa. Mas não é um falso qualquer, é uma coisa que seja realmente falsa. Entendem isso? Aqui a gente vai ter exatamente 4 situações possíveis. Quais são essas 4 situações possíveis? Eu vou escrever aqui. Pensa comigo. Se for eleito, eu vou chamar aqui de frase A. Não vou nem falar sentença matemática, que não tem nada a ver com matemática. Aqui é puxando um pouco mais para a lógica, aquelas lógicas de concurso, né, que a gente analisa normalmente frases assim que não tem tanto a ver com matemática. Mas pensa essa expressão aqui, se eu for eleito, como uma situação, só para não ter que reescrever, só para não escrever, é preguiça mesmo, certo? Quando eu for ler, eu vou ler direitinho. E a corrupção acabar, ela sendo a situação B. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer A e B, ou seja, ele é eleito e a corrupção acabar. Pode acontecer A e não B, lembra que nós vimos sobre negação? Pode acontecer, o que seria esse A é ele ser eleito e o não B é a corrupção não acabar. Pode acontecer o não A e B, o que seria isso? É o candidato não ser eleito e a corrupção acabar. E pode acontecer não A e não B. O que seria esse não A e não B? É o candidato não ser eleito e a corrupção não acabar. Essas são as 4 situações possíveis que podem sair depois da eleição, analisando essa frase aqui do candidato.
Então, quando ele diz uma expressão com esse condicional, com esse condicionante aí, o se então, no final nós vamos ter 4 situações possíveis. Dessas 4 situações possíveis, qual é a única que a gente tem certeza que o candidato mentiu? Seria ele ser eleito e a corrupção não acabar. É a única situação em que a gente pode ir atrás deste candidato e cobrar dele que ele mentiu. Entender isso? Então, a minha resposta aqui vai ser a seguinte. Quando que nós podemos afirmar com certeza que ele mentiu? O candidato mentiu. Mente. Vou nem falar mentiu, né? Porque aí está no passado. O candidato mente se, ou melhor do que o se, é quando ele for eleito e, mesmo assim, a corrupção não acabar. É bom deixar claro que essa frase aqui ela não tem tanta volta para matemática, não está tão voltada assim para matemática que a gente vem trabalhando. Ela pode até ser trabalhada melhor com um raciocínio mais lógico, filosófico, certo? Mas ela motiva a gente ao como vai funcionar o se então na nossa matemática. Boa parte dos teoremas que a gente trabalha são escritos dessa forma. Se alguma coisa acontece, então alguma coisa tem que acontecer. Então esse se então, ele tem uma importância muito grande para a gente, certo? E ficar atento de como ele funciona, certo? A gente vai trabalhar também expressões que sejam verdadeiras ou falsas dentro desse então, e a gente vai afirmar que ela só vai ser falsa quando acontecer exatamente o que aconteceu na situação. A primeira coisa que for dita entre o se e o então, ela foi uma situação verdadeira, foi uma sentença matemática. Agora a gente levando lá para a matemática. Quando o que tiver entre o se e o então for uma sentença verdadeira, e o que tiver depois do então for uma sentença falsa. Essa vai ser a única condição em que esse se então vai ser falso. E nós vamos trabalhar todas as outras 3 de forma bem interessante, certo? Então aqui foi só para a gente ter uma ideia, uma lógica mais filosófica, ainda não é uma lógica tão matemática aqui, ela é mais filosófica, mas a gente agora vai introduzir essa ideia lá na nossa lógica matemática. Tudo bem? Vamos ver como é que ficaria isso aqui quando a gente passa para a linguagem matemática. Já trabalhando com linguagem matemática. Então, eu vou criar expressões do tipo se A, então B. Esse A é uma sentença, esse B também é uma sentença, certo? Se A, então B, na linguagem matemática, o que é que nós vamos ter de detalhes para a gente? Esse A e esse B vão receber nomes, certo? A expressão que tiver entre o se e o então, ela vai ser chamada de hipótese. E o que tiver após o então será chamado de tese. Então, quando tiver algum teorema escrito dessa forma, se A, então B, esse A vai ser a minha hipótese. Então, se a hipótese for satisfeita, então a minha tese, o B seria a minha tese será satisfeita, certo? Esses são os nomes que a gente vai aplicar quando teoremas estiverem dessa forma. Outra coisa interessante é que essa afirmação sendo verdadeira, ela assegura que o B vai ser uma sentença verdadeira sempre que a sentença A também for verdadeira. Mas quando a sentença A for falsa, nada a gente vai poder afirmar sobre a sentença B, porque é praticamente aquela ideia que a gente viu no exemplo anterior, certo? A sentença A sendo falsa, nada me garante se a sentença B vai ser verdadeira também ou ela vai ser falsa, certo? Então, tomem cuidado com relação a isso. Outra coisa interessante é que, como eu tinha comentado, grande parte dos teoremas, mesmo que eles não estejam escritos na forma de se então, eles podem ser reescritos na forma de se então. Então, é uma forma de escrever, mas eu digo a maioria, não são todos, certo? Boa parte dos teoremas
podem ser escritos dessa forma. Então, mesmo que um teorema matemático seja apresentado com uma outra linguagem, a gente pode adaptar esse teorema para uma linguagem do tipo se então, na maioria das vezes. Quando não puder, vai ter um outro condicionalzinho, na verdade seria chamado bicondicional, que vai fazer o papel do se então. A gente vai ver posteriormente como é que seria. Mas praticamente 90% dos teoremas são escritos ou como sendo se então ou como a próxima linguagem que a gente vai ver. Tudo bem? Eu trouxe aqui para a gente o Teorema de Pitágoras para a gente ver um exemplo, certo? Esse Teorema de Pitágoras eu coloquei no Google, certo? Eu não tirei de nenhum livro, eu taquei no Google, foi a primeira coisa que saiu, essa forma de escrever o Teorema de Pitágoras. Vejam o quão não matemático é esse Teorema de Pitágoras comparado com a linguagem que a gente viu agora há pouco. O teorema diz o seguinte, ele deixa claro que é na geometria euclidiana, certo? Antes de gerar alguma confusão, mas ele anuncia da seguinte forma. Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Está errado esse teorema? Não está errado a forma de escrever. Diga-se de passagem, a forma como você vai apresentar esse teorema, principalmente nas séries iniciais, dessa forma, bem escrito, bem completo, ele é melhor entendido do que a gente passar numa linguagem matemática formal. Não é muito comum os alunos pararem de gostar de matemática, de entender a matemática, simplesmente por causa da carga de símbolos e de linguagem matemática. Então fiquem atentos aí. Essa é a forma como normalmente se apresenta o Teorema de Pitágoras para as pessoas que não têm já uma formalidade com relação à linguagem. Mas esse teorema ele pode ser reescrito para uma linguagem mais formal da matemática. Para fazer essa mudança, uma das ferramentas mais úteis é o se então. Como é que eu poderia transformar esse teorema, do jeito que está escrito, para uma linguagem matemática mais formal, utilizando o se então? A gente teria o seguinte, uma das estratégias também seria utilizar variáveis, usar letras, para substituir valores desconhecidos. Então a gente começaria esse teorema, numa linguagem mais formal, da seguinte forma. Se, e a partir do se, eu vou colocar, não vai ser um esquema de se. Então, entre o se e o então, eu vou colocar todas as informações necessárias para que o teorema de Pitágoras realmente aconteça. Então, se, eu vou chamar aqui A, B, são as medidas dos catetos de um triângulo retângulo, de um triângulo. Retângulo. C, a medida da hipotenusa. Opa, ficou feinho. Da hipotenusa. Desse triângulo, para não gerar confusão, desse triângulo. Então, eu só preciso disso. Eu só preciso que eu tenha as medidas dos lados de um triângulo retângulo. A e B eu vou designar para os catetos e C para a hipotenusa. É um pouco incomum do que a gente estuda lá no ensino médio. Normalmente a gente usa A para hipotenusa, B e C para catetos. Mas o livro eu já apresentei esse teorema na aula passada com a linguagem do livro. Então, eu acredito que não tem problema nenhum a gente mudar isso, não faz diferença quais são as letras que a gente está trabalhando. Pode ser X, Y, Z, U, V e W, qualquer letra, desde que estejam bem definidas. No texto eu esteja explicando realmente o que é que cada variável dessas significa, certo? Então aqui não tem dúvidas. A e B são os catetos, C é a hipotenusa. Se você está acostumado ou não com isso, não é problema de quem está escrevendo. Você agora, como leitor, tem que se adaptar a essa linguagem que está sendo apresentada. E agora nós vamos para a parte da tese. Então, vejam como eu posso simplificar a minha tese botando como expressão matemática.
A ao quadrado mais B ao quadrado, seria a soma dos quadrados dos catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa, que seria o meu C. Pronto. Aqui está a versão do Teorema de Pitágoras, já sendo apresentado numa linguagem mais matemática. Porque aqui nós temos, deixa eu mudar aqui a minha cor, nós temos a utilização do se. Então, tudo isso que está entre o se e o então vai ser a nossa hipótese. E depois nós temos a nossa tese. Bem, aqui eu utilizei a vírgula. Eu poderia substituir essa vírgula. Deixa eu fazer aqui uma substituição. Tirar essa vírgula por um i. A gente pode usar a vírgula como sendo o i, certo? Então, se algo acontece e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, dificilmente a gente coloca esses vários i seguidos, certo? São condições. A gente pode também colocar a vírgula, não tem problema nenhum. Mas como aqui eu só tenho duas sentenças que vão formar a minha hipótese, ou seja, A e B são as medidas dos catetos de um triângulo retângulo e C é a medida da hipotenusa desse triângulo. Como eu tenho apenas duas sentenças para formar a hipótese, então eu posso utilizar o i. Caso eu tenha 3 ou mais, eu posso separá-las por vírgula e usar o i apenas no final, não tem problema nenhum, certo? E finalmente, depois do então, nós temos a nossa tese, que seria a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Muitos dos teoremas podem ser escritos dessa forma, da forma se então. E se não forem escritos dessa forma, eu recomendo que vocês passem para essa forma, principalmente se vocês estiverem interessados na demonstração do teorema, certo? Essa forma aqui ela vai ser bem mais fácil. Quando a gente ainda não tem tanta habilidade com demonstrações, deixar um teorema dessa forma facilita muito para a gente. Tudo bem? Eu vou trazer aqui para vocês algumas outras formas de utilizar o se então. Num texto matemático, fica muito repetitivo se eu usar sempre se então, se então, se então. Eu posso escrever esta mesma ideia do se então com outras expressões semelhantes, certo? Vou trazer agora essas expressões para vocês. O livro traz para a gente algumas outras formas de escrever o mesmo se então. São formas semelhantes, certo? Ele chama de fraseados alternativos. Essas expressões elas estão lá na página 14. Eu vou comentar um pouquinho com vocês, certo? A implica B, muito utilizada. Eu costumo usar bastante essa linguagem, principalmente quando a gente for ver lá na frente a parte de lógica. Quando eu for trabalhar isso de uma forma mais lógica, matemática, o implica é mais usado. Até mesmo quando a gente trabalha com lógica mais filosófica, o implica também é utilizado bastante, certo? O próprio livro traz na forma passiva, ou seja, ao invés de ser A implica B, seria B é implicado por A. Eu uso muito pouco dessa forma, mas pode ser utilizado também, certo? Sempre que A, temos B, ou então B sempre que A. Eu uso muito pouco essa expressão. Gerou até algumas confusões no semestre passado, quando a gente viu essa forma no livro. Então fiquem atentos. Por usar pouco, caso ela apareça para a gente ler, a gente pode ter algumas confusões no decorrer dos exercícios. Então a gente tem que ficar bastante atento para não gerar confusão nenhuma quando for utilizada essa expressão. Terceiro ponto, A é suficiente para B, ou então A é condição suficiente para B. Essa daqui é muito utilizada, ela tem uma conotação bem matemática, essa palavrinha suficiente, ou então condição suficiente. Aqui a gente utiliza bastante, certo? A ideia é a seguinte, sempre que A for verdadeiro, então B também vai ser verdadeiro. É como se fosse a condição A suficiente para que a condição B ocorra, certo? O quarto ponto fala, para que B seja verdadeiro, é suficiente que tenhamos A. É uma forma mais extensa de escrever o que nós tínhamos no ponto anterior, certo? Quinto ponto, B é necessário para A. Essa palavrinha também aparece bastante em textos matemáticos. B é necessário para A. A ideia desse necessário aqui é que o A será verdadeiro. Para que o A seja verdadeiro, é necessário que o B seja verdadeiro. Então,
é uma ideia de você ler como se fosse voltando o seu se então, né? Então tem uma mudançazinha aí e acaba confundindo algumas pessoas do suficiente e do necessário. Então B é necessário para que A, para A significa praticamente isso. Essas duas palavrinhas, necessário e suficiente, geram muita confusão na cabeça da gente, principalmente quando a gente pensa o seguinte: B é necessário para A, então quer dizer que B sendo verdadeiro, A obrigatoriamente vai ser verdadeiro? Tomem cuidado com isso. Para que A seja verdadeiro, é necessário que o B seja. Mas não quer dizer que porque o B é verdadeiro, obrigatoriamente o A vai ser verdadeiro. Então gera essa confusãozinha aí. E é exatamente essa a diferença entre necessário e suficiente, certo? Mas lá na frente a gente vai ver uma lógica um pouco mais trabalhada e a gente trabalha melhor essas duas expressões, tudo bem? Outra forma, a antepenúltima, A somente esse B. As últimas, a penúltima, por exemplo, é a que a gente mais usa porque é na forma de símbolo. A implica B. Este símbolozinho aqui é muito usado, certo? Pelos matemáticos. Então, A implica B, ou então, se A, então B, você pode ler dessa forma também. Mas é muito incomum, é muito complicado, principalmente quando a gente está iniciando, você ler algo desse tipo como sendo se A, então B. Porque não tem nada escrito antes do A. Como é que você já começa lendo se A? Esse símbolozinho ele pode ser lido como sendo um se. Então, mas é muito complicado a gente ter esta leitura logo de início. Então, para não dificultar muito a nossa vida, leia como sendo implica, certo? Então, A implica em B é a mesma ideia do se então. Tudo bem? É sinônimo, como a gente viu lá no primeiro ponto. E, finalmente, B é implicado por A, seria a setinha voltando, seria a voz passiva do que a gente viu aqui em cima, né? A implica B. São outras formas de escrever o nosso se então. Além desse se então, que é o nosso condicional simples, como a gente costuma trabalhar, também temos o que a gente chama de bicondicional. Vou trazer agora o bicondicional para vocês terem uma noção de como é que ele funciona. Outra expressãozinha matemática que a gente vai trabalhar é o se e somente se. Aparece demais mesmo para a gente. O que é que significa esse se e somente se? Esse se somente se ele vai ser uma forma de juntar dois se então. Então a gente vai ter alguns teoremas que eles tanto vão ser, a gente costuma dizer assim, eles servem tanto indo como voltando. O que seria esse tanto indo como voltando? Seria como tem aqui no primeiro ponto. Se A, então B. Se uma certa sentença A, então B. E se B, então A. É como se eu tivesse duas implicações. Entende essa ideia? Se eu fosse passar para a linguagem, deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta. Se eu fosse passar para a linguagem dos símbolos, né, aquele símbolozinho do implica, eu teria A implica em B e B implica A. Repare que aqui nós temos praticamente dois sis entãos e um i, conectivo i. A gente junta esses símbolos que estão aparecendo no si, somente si. Tudo bem? Por isso que é a nossa ideia de indo e voltando, né? Porque desse voltando, eu poderia escrever A implica B e A é implicado por B. Pronto. Aqui fica bem mais claro a ideia do indo e voltando. O se somente se, a gente tem essa ideia do indo e voltando. São dois se, então, conectados por um i, certo? A gente costuma falar dessa forma aqui. Uma proposição A, uma situação A, uma sentença A, se e somente se, aí vem depois uma sentença B. Tudo bem? De símbolos, como é que a gente costuma representar isso com símbolos? Então está aqui embaixo. A implica B e B implica A. Essas duas situações, que foi o que a gente escreveu lá no primeiro ponto, vai ser equivalente à setinha dupla. O indo e voltando, a gente vai utilizar essa setinha aqui, para não ter que escrever o que eu escrevi lá em cima, né, em negrito. Então, o símbolo mais a
aconselhado para o se e somente se seria essa setinha com as duas pontas, né? Indo para o A e indo para o B, certo? Um detalhe interessante sobre como classificar uma situação do tipo se e somente se. Então, se eu tenho uma expressão formada por se e somente se, ela vai ser verdadeira apenas quando ambas forem verdadeiras e também ela vai ser verdadeira quando ambas forem falsas. Eu não tenho como falar que um se somente se será verdadeiro se pelo menos uma delas for falsa. Por quê? Lembra quando a gente viu aquele exemplo lá do político? Então, a situação que eu tenho certeza que ele vai estar falando uma mentira é se o que tiver antes, né? Vamos chamar agora de hipótese e tese lá do se, então. Se a hipótese for verdadeira e a tese for falsa. Aqui no se somente se, ambos, o A e o B, vão funcionar como hipótese e tese. Então, é como se eu tivesse que fazer uma análise, como o A sendo a hipótese e o B sendo a tese, e posteriormente eu vou fazer a análise trocando os dois. O B sendo a hipótese e o A sendo a tese. Então, se um deles for falso e o outro for verdadeiro, vai cair lá naquela análise do político, onde o que ele fala é uma coisa, se concretiza, uma coisa verdadeira, mas ele não cumpre o que prometeu. Então, a situação em que lá no se, então, a gente pode afirmar que vai ser uma sentença falsa é se a primeira sentença que está entre o se, então, for verdadeira, e a segunda, que é a minha tese, ela for falsa. Já que no se somente se, nós teremos uma sentença falsa quando apenas uma das duas for falsa e a outra for verdadeira. Então, nessa situação, a gente vai considerar como sendo um se somente se uma sentença falsa. Ela vai ser, então, verdadeira se ambas forem verdadeiras ou se ambas forem falsas, certo? É isso que a gente vai guardar praticamente como uma definição. Tudo bem? Um exemplo de aplicação do se somente se, muito interessante para a matemática, que marcou muito a minha vida acadêmica, é a definição de igualdade de conjuntos. Então, eu também, aqui eu peguei essa definição do Google, certo? Não peguei de um livro matemático. Quando eu coloquei no Google igualdade de conjuntos, eu encontrei o seguinte: dois conjuntos são iguais se os elementos de um forem idênticos aos elementos do outro. Essa definição, mais uma vez, não está tão matemática assim. Essa definição pode ser reescrita em termos matemáticos, certo? Para isso, eu precisaria não só da igualdade, né, do símbolo de igualdade de conjuntos, mas também do símbolo de estar contido. Né, um conjunto está contido no outro. A gente não vai entrar em detalhes com relação à linguagem de conjuntos, mas eu acredito que vocês têm uma noção do que seria um subconjunto de um conjunto. Se não tem uma noção tão formal ainda, acho que vocês estão estudando recentemente na disciplina de elementos de matemática. Então, eu vou tentar, certo? Vamos ver se a gente consegue reescrever essa definição de igualdade de conjuntos usando símbolos matemáticos, certo? Um pouco mais formais. Então, eu vou escrever assim: sejam A e B conjuntos. Repare que eu estou dizendo, né, no primeiro momento, eu não estou usando nenhum dos conectivos, nenhum dos termos que a gente viu. Eu estou simplesmente dizendo o que é que significam as letras, as variáveis que eu vou usar na minha definição, certo? Sejam A e B conjuntos. Quando aparecerem A e B, não vão ser sentenças, vão ser conjuntos. Isso aqui está bem claro a partir de agora, nessa frase que eu estou escrevendo. Então, vamos lá. A é igual a B. Eu vou botar, não na forma de símbolos, eu vou botar por extenso, eu peço desculpas por começar assim, depois eu coloco em símbolos. Então, o conjunto A é igual ao conjunto B. Se e somente se A for subconjunto do conjunto B, e B for subconjunto
de um conjunto A, ou do conjunto A, né? O conjunto A foi definido do conjunto A. Repare que da primeira forma como a igualdade de conjuntos foi escrita, uma pessoa leiga consegue entender praticamente que seriam dois conjuntos iguais. Talvez você trabalhando um pouquinho mais essa ideia de idênticos, né, que não está tão matemática assim, mas facilmente você pode exemplificar e você consegue identificar quando os conjuntos vão ter elementos idênticos, né, um com o outro. Mas essa segunda definição que eu trago para vocês, ela já tem um texto um pouco mais matemático e bem trabalhado. Repare que aqui, primeiro nós definimos o que é que nós estamos trabalhando, a gente identifica o que é que as nossas variáveis vão significar, A e B vão ser conjuntos, não vão ser sentenças, e depois eu começo com o meu teorema, no caso aqui não é um teorema, é uma definição, eu começo com a minha definição. O conjunto A é igual ao conjunto B se e somente se A for subconjunto do conjunto B e B for subconjunto do conjunto A. Essa é a definição que vocês normalmente vão encontrar em livros matemáticos, certo? Não sei se por extenso. Talvez essa seja a melhor forma de apresentar essa definição para as pessoas que têm mais dificuldade. O que é mais comum mesmo a gente encontrar em símbolos, certo? Possivelmente você vai ter um texto inicial como esse, não vai diferenciar muito. Sejam A e B conjuntos. Com isso temos, aí vem os símbolos, que vão praticamente trazer todo esse escrito que nós fizemos agora. Os símbolos nada mais é do que uma forma de você condensar a informação, mas praticamente vai dizer a mesma coisa. Os bons livros eles costumam tanto trazer por extenso como trazer os símbolos. Colocariam assim, por exemplo, para concluir essa definição. Ou ainda. Aí seria como? Tem um retângulo, não sei se vocês já viram alguns livros trazer essa forma. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a tela. Desculpa se ficar muito pequenininho aí. Só para poder caber tudo aqui. Mudar a cor. Como é que eu escreveria tudo isso que está aqui entre esse parênteses vermelho somente com símbolos? Então, o conjunto A é igual ao conjunto B, seria A igual a B. Se e somente se, tem uma vírgula aqui, né? Eu esqueci da vírgula. Se, vírgula, e somente se, a outra vírgula. Pronto, é separado por vírgulas. Aí eu vou escrever a nossa setinha com os dois sentidos. A for subconjunto do conjunto B, seria escrever A está contido em B. E, olha o conectivo I aparecendo. E B for subconjunto do conjunto A, B está contido em A. Alguns livros trazem esse símbolo do está contido dessa forma, o símbolo de subconjunto. Outros livros trazem essa simbologia como subconjunto estrito, ou seja, é um subconjunto, mas não é igual. Aí, para ele ser um subconjunto ou até mesmo igual, tem outra simbologia que seria com um tracinho aqui embaixo. Então, repare que tudo que tem aí nesse retângulo, certo? Eu estou usando aí um pouquinho de linguagem de conjuntos, não sei se vocês são familiares a essa linguagem, mas tudo que tem nesse retângulo em menos de uma linha está trazendo o que eu escrevi ali em 3 linhas. Não foi? Quase 3 linhas de texto, de redação. Esse é o poder da linguagem matemática e dos símbolos matemáticos quando eles são usados corretamente. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho, quem quiser copiar, não sei se está pequenininho para vocês. Certo? Quem quiser copiar, dá uma pausa aí. E vamos ver outras formas de escrever o se e somente se. O livro apresenta para a gente outras formas de escrever a expressão se e somente se. Se eu não me engano, está na página 15. E a gente pode escrever o se somente se dessas outras formas. A, SSE, B. É uma forma de abreviar, certo? Normalmente eu não vejo, deixa eu mudar aqui a cor para destacar um pouco melhor. Eu não vejo tanto esse SSE. Eu já vi SSS, se e somente se. Então, eu já tive alguns professores que usavam essa linguagem aqui. Então, esse SSS seria uma abreviação, né, uma forçação de barra aí para abreviar um se e somente se. Já vi isso aí acontecer, certo? Alguns professores que gostam bem de diminuir a escrita podem fazer isso.
Então, eu nunca vi, mas pode ser que vocês vejam depois. O livro traz essa possibilidade. SSE. Então, tá aí outra situação. Outra forma de escrever o se somente se, utilizando aquelas palavrinhas necessário e suficiente. Então, aqui sim a gente vai ter A é necessário e suficiente para B. Ou então, A é condição necessária e suficiente para a condição B. Então, nesse caso do se somente se, como ele seria algo indo e voltando, nós teremos as duas palavras sendo utilizadas. Aquelas que a gente tinha comentado lá no se então. Necessário e suficiente. Tem que ser realmente as duas coisas. O A tem que ser satisfeito e basta que o A seja satisfeito para que o B seja satisfeito. Tem essa situação aí do necessário e suficiente. O terceiro ponto, esse aí do meio, fala A é equivalente a B. Essa equivalente, essa palavra equivalente aqui, ele está escrevendo, ele está designando que as condições que vão tornar a situação A válida, verdadeira, são as mesmas que vão tornar a situação B válida, vão tornar a situação B verdadeira, certo? Então, é esse o significado da palavra equivalente nesse contexto, certo? Tomar um certo cuidado que equivalência tem um significado um pouquinho mais delicado quando a gente entra em outras áreas da matemática que não é a lógica matemática, certo? A gente vai trabalhar um pouquinho mais com essa palavra, talvez ainda no vídeo de hoje, certo? Outra forma de escrever o se, somente se A é verdade exatamente quando B é verdade. Mais uma vez, esse termo exatamente não é tão usado assim na matemática, mas ele significa que as circunstâncias que deixam A verdadeira são exatamente as mesmas circunstâncias que tornam B verdadeira. E, finalmente, o símbolo que eu já trouxe para vocês, não antecipei, as duas setinhas indo e voltando, é o que a gente costuma usar como sendo o nosso se e somente se, na forma de símbolos. Tudo bem? Toda essa gama de símbolos, de termos que eu trouxe para vocês, são os que a gente vai precisar mais para poder demonstrar, para poder apresentar os teoremas matemáticos. Certo? Existem outros conectivos, a gente pode comentar um pouco mais no nosso encontro lá no MITS, pode exercitar um pouco mais, certo? Mas esses são os principais que aparecem nos textos matemáticos. Trabalhar com esses termos, certo? Com essas expressões que a gente viu na aula de hoje, só para relembrar, nós vimos a negativa, né, o não, nós vimos o i, o ou, o se, então, e o se, somente se. Trabalhar com esses conectivos, com as expressões, traz para a gente uma gama muito grande de teoremas que a gente pode apresentar. Mas, ao mesmo tempo, para trabalhar com esses teoremas, é interessante que a gente tenha uma noção mais lógica, mais teórica dessas expressões. Uma das formas de aprender, de fixar, ou até mesmo de apresentar como é o funcionamento dessas expressões, é por meio de uma tabela verdade. A tabela verdade, quando eu trabalho com essas expressões como sendo conectivos lógicos, ela facilita um pouco o nosso trabalho quando a gente já sabe operacionar com ela. Principalmente se a gente tiver teoremas, se nós tivermos sentenças matemáticas bem mais complexas do que o que a gente viu por enquanto, certo? Então eu vou voltar aqui a página, vou voltar aqui a tela para a definição de igualdade de conjuntos. Repare que aqui na igualdade de conjuntos, igualdade entre conjuntos, tem uma carga muito grande de símbolos, já tem uma quantidade maior de conectivos. Então, para trabalhar com teoremas e definições que tem 1, 2, no caso 3 ou mais conectivos, somente lendo, somente trabalhando com as ideias que nós vimos aqui, pode chegar a ficar muito complicado. Então, uma das ferramentas que ajuda bastante é a tabela verdade. Vamos ver como é que seriam essas tabelas verdades e como é que a gente faz para trabalhar com elas dentro da lógica matemática. Eu não vou trabalhar uma lógica filosófica, vou trabalhar mais a lógica matemática. Tudo bem? Vamos ver como é que seriam essas tabelas verdades. Eu tinha comentado que a gente ia falar sobre tabela verdade, mas o vídeo já ficou um pouco longo. Então, vamos dar uma pausa aqui, a gente já trouxe muito conceito. Vamos exercitar o que a gente já viu até agora.
Vamos deixar a tabela verdade para o nosso próximo encontro. Tudo bem? Então, vamos começar resolvendo os exercícios lá da página 18, questão 4.1. Cada uma das afirmações seguintes pode ser formulada na forma se então. Reescreva cada uma das sentenças seguintes na forma se A, então B. Então, eu quero reescrever essas sentenças da forma se A, então B. Como é que vai ficar? Item A. O produto de um inteiro ímpar e um inteiro par é par. É bom deixar claro que tem várias formas de reescrever esse item A do tipo se então, certo? Eu vou tentar ser o mais formal possível. Para ser formal, eu além de usar o se então, eu vou tentar introduzir variáveis, certo? Então, repare que ele simplesmente chama de um inteiro ímpar e um inteiro par. Eu vou utilizar símbolos, certo? Para esse camarada. Então, a minha resposta do item A seria a seguinte. A minha resposta, se x é ímpar e y é par, repare que quando eu falo em ímpar e par, eu já estou trazendo lá da nossa definição que aqui são números inteiros, certo? Deixa eu dar uma pausa, vou dar uma olhadinha lá na nossa definição, ver se já restringe realmente ou se eu preciso informar que x e y precisam ser inteiros. Deixa eu ir lá rapidinho. Eu dei uma olhadinha lá e a nossa definição não está tão formal quanto deveria. A gente pode até reformular as nossas definições para deixar mais formal com as linguagens que nós vimos na aula de hoje. Mas eu vou então fazer aqui algumas correções. Só acrescentar o seguinte, se x é um inteiro ímpar e y é um inteiro par, vejam que as condições que eu preciso para chegar na informação que ele está me pedindo no item A, o produto de um inteiro ímpar e um inteiro par é par. Então, essa conclusão final eu vou colocar depois do então. Então, se x é um inteiro ímpar, ficou feio esse meu inteiro ímpar e y é um inteiro par, então o produto entre eles seria x vezes y é par. Pronto, aqui é uma das formas de escrever o que ele está nos dizendo no item A usando o sim. Tá? É claro que tem outras formas. Eu poderia escrever o ímpar como sendo, pela definição, 2n mais 1 e o par como sendo 2 divide y. Né? Então tem outras formas de escrever. Podem até tentar escrever aí de outra forma vocês mesmos. Certo? Vou fazer o item D. O produto de dois inteiros negativo é negativo. Então, como seria esse item D? Resposta. Repare que ele diz entre parênteses, certo? Isso aqui já tinha no livro, naturalmente isso é falso. Então, a gente pode ter afirmações falsas e mesmo assim escrever com a linguagem do se então, certo? Então, aqui seria como? O produto de dois inteiros negativos é negativo. Fica muito parecido com o que a gente fez anteriormente. Deixa eu escolher outro para a gente fazer. Isso eu vou deixar como exercício para vocês. Aqui. Deixa eu fazer um envolvendo geometria. Já que a gente não vai trabalhar tanto com geometria, mas é só mesmo para a gente escrever. No caso, o item por exemplo, as diagonais de um losango são perpendiculares. Deixa eu deixar um espaçozinho. Pronto, será que a gente consegue resolver esse item? Resposta. Se eu vou escrever na forma de segmentos, então, ficou feioso. Se, vou chamar aqui AC e BD são as diagonais de um losango,
Então, eu posso escrever AC e BD são perpendiculares. Não tem problema nenhum escrever dessa forma. Ou então eu posso acrescentar mais símbolos. Eu que já tenho um certo domínio dos símbolos matemáticos, eu sei que tem um símbolozinho para segmentos perpendiculares. Então eu posso escrever então AC perpendicular, seria esse símbolo, BD. Pronto. Essa aqui seria uma forma de escrever esse item E usando o se então. Eu dou nomes às diagonais, aos elementos matemáticos, usando variáveis de forma coerente. Lá na geometria, para quem está estudando geometria, normalmente a gente usa, para designar segmentos de retas, a gente coloca o ponto do inicial e o ponto final desse segmento, um tracinho em cima. Foi o que eu fiz aqui. Eu quis chamar os meus segmentos de AC e BD, as diagonais do meu losango, então eu deixo claro quem são as diagonais. E o então seria essa conclusão que ele me dá, seria falar que AC é perpendicular, AC e BD são perpendiculares. Eu coloquei na forma de símbolo, poderia ter escrito por extenso também, não teria problema nenhum. A gente vai encerrar por aqui, o vídeo já ficou bastante longo, e a atividade de frequência para vocês seria concluir esse exercício 4.1. Tudo bem? Vamos fazer mais exercícios desse assunto. Esse aqui é o mais simples, é o mais elementar. Mais exercícios desse mesmo assunto a gente vai fazer no nosso encontro lá no Meets, certo? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar lá no Meets. A gente vai se encontrar e tirar eventuais dúvidas desse assunto. Tudo bem, pessoal? Tchau, tchau. Até a próxima aula.